Olá pessoal, é o seguinte, a gente teve um problema de conexão naquela quarta-feira, então a gente gravei essa continuação do que a gente teria feito, pois a presencial já tinha feito essa parte, faltava vocês aí para a gente fazer a correção da página 214 e 215, tá? O que eu vou pedir para que vocês façam, assim que vocês observarem esse vídeo, preencher o formulário de presença, referente à segunda aula. Quem não esteve na primeira aula foi falta. E na segunda aula, né, daquele dia, a presença ficará aberta aí até sexta-feira da semana que vem. Tá? Para dar tempo de vocês que não conseguiram, que estavam online e a gente não conseguiu a conexão porque a internet estava, estava difícil, ele estava com interferência. Então, eu vou fazer a continuação da aula e vocês devem mandar a foto para mim pelo WhatsApp da página 214 e 215, tá? Mandar a foto da página 214 e 215 até sexta-feira para eu registrar a participação de vocês. Não se esqueça de nada mandar o WhatsApp para mim, pessoal, de mandar o WhatsApp com o nome de vocês embaixo. Manda foto e põe o nome. Fulano de tal, sexto A, tá? Para que eu possa saber de quem é esta atividade. Vamos lá. Então, na página 214, a gente tem aí na página 214 o seguinte. Nós temos um texto aqui chamado Natureza e Sociedade. Com o surgimento das primeiras civilizações, recorrentes da constituição das primeiras sociedades, nota-se uma intensa relação entre sociedade e natureza. Essa relação diz respeito com as ações humanas que transformam o meio natural e utilizam-se deste para o seu desenvolvimento. Além disto, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, clima, relevo, seres vivos, recursos naturais, interferem na dinâmica social e cultural. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais complexas e produziram técnicas ainda mais avançadas, gerando um maior poder de construção e transformação no espaço geográfico e consequentes impactos sobre a natureza. Portanto, a influência da ação humana sobre a dinâmica natural ganha gradativamente mais intensidade. Essa influência acontece de muitas formas e perspectivas, como é o caso das consequências geradas pelo desmatamento, retirada dos recursos do solo, alteração nas formas de relevo para cultivo, como as técnicas de terraceamento e desenvolvimento pelos incas, entre outros. Aí na letra A, era bem simples, você identificar palavras desconhecidas e procurar o seu significado em livros, dicionários ou em sites, e registra suas descobertas. Então, pessoal, eu vou mostrar algumas palavras que foram ditas por outras salas que já fizeram a correção. E assim, se eu citar alguma palavra que você não sabe o significado, não é para você deixar, não, mas eu não estava lá, eu não coloquei, não vou fazer. Ponha, porque a gente só vai aprender se a gente pesquisar. Se você não colocar por preguiça, por exemplo, você pode estar perdendo o significado de uma palavra muito importante, tá? Então, se eu disser e você não souber o que significa essa palavra, você deve, incluir ela e fazer essa pesquisa dessa palavra, tá? Então, a gente tem, por exemplo, algumas pessoas não sabem o que é uma constituição, sociedade, foram outra palavra que também colocaram ali. Vamos ver aqui uma outra palavra. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Relevo, algumas pessoas também não sabiam que era relevo. Complexas, algumas pessoas não conheciam a palavra complexas. Vamos ver outra palavra aqui que o pessoal colocou: impactos. Vamos ver mais uma: dinâmica, gradativamente, intensidade, perspectivas, terraceamento. Essa eu tenho certeza que ninguém sabe o significado, então na hora que você vai tirar a foto e vai mandar para mim, eu vou observar se você procurou o significado de terraceamento. Tá? Então
Então, na letra A era basicamente esse fator. Na letra B, ele fala, destaca as principais ideias do texto. Poderia simplesmente até ir lá grifar a palavra no texto e escrever aqui. Então, a gente tem muito... Se o texto fala, como título, natureza e sociedade, então ele vai falar que existe algum tipo de relação entre os dois, seja uma relação positiva ou negativa. Então, os pontos principais deveriam ser esses. Então, a gente pode ver aqui, vamos usar aqui, ó. Aqui, ó, as ações humanas transformam o meio natural e utilizam dessas para o desenvolvimento. Isso é uma relação entre natureza e sociedade, né? Em que o homem precisou fazer uma transformação naquele meio natural, naquele espaço da natureza, que a natureza criou, né? Que a natureza se formou, e vai lá, o ser humano vai precisar fazer uma transformação naquele espaço para fazer as ações humanas para aquilo que eles voltados para a sua necessidade. Vamos ver aqui. Também, ó, além disso, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, clima, relevo, seres vivos e recursos naturais interferem nas dinâmicas sociais e culturais. Mais uma vez, a questão da interferência de um com o outro, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Quanto aqui, ó, técnicas avançadas, gerando maior poder de construção e transformação de espaço geográfico e, consequentemente, os impactos sobre a natureza, né? Também temos aqui a influência da ação humana sobre a dinâmica natural, ganha gradativamente mais intensidade. Consequências como desmatamento, retirada do solo, alteração dos formas de relevo para cultivo. Então a gente achou várias coisas ali que mostra que o texto está trazendo para a gente uma questão de que o ser humano interferiu, mesmo falando isso já desde as primeiras civilizações, que sofreram uma interferência da ação do ser humano, certo? Então isso é bastante importante. A letra C. Com base nos seus conhecimentos, defina o conceito de natureza e sociedade. A ideia é que faça com suas palavras, certo? Mas aquela ideia de natureza, todo aquele ambiente natural, onde temos plantas, árvores, não temos aquela interferência do ser humano, é uma vida natural, segue um ciclo da vida. E nós temos uma sociedade onde tem uma relação social entre as pessoas, é um espaço de convívio onde as pessoas vão ter uma interação direta ou indiretamente. Seria a minha definição, né? Mas você colocaria o que você colocou. Então essa ideia era vocês apresentarem aquilo com as suas palavras, o que vocês sabem desse assunto, porque depois a gente tem um aprofundamento. Letra B. Explique o fragmento do texto. Então eu queria que explicasse o que esse fragmento quer dizer. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais complexas e produziram cada vez mais técnicas mais avançadas, gerando maior poder de construção e transformação do espaço geográfico. E os consequentes impactos sobre a natureza. Então esse é um outro fator bastante importante, né, que a gente tem descrito aí, né? Então vamos lá, retornando aqui. Então nesse espaço aqui, pessoal, que vocês estão observando, o que ele fala? O que o texto, o que esse fragmento está falando? Ele está falando que com o tempo, né? Ou seja, as sociedades, conforme foi passando o tempo, eles têm uma necessidade de evoluir, de facilitar, de melhorar aquilo que vai exigir da vida dele, no cotidiano daquela sociedade. Então eles vão produzir novas ferramentas, novas técnicas especiais, mais avançadas do que eles tinham, e isso vai cada vez mais fazer com que há um aceleramento nas construções, nas transformações daquele espaço geográfico, que vão se transformar cada vez mais rápido e vai causar um impacto ainda maior na natureza, né? Então é isso que ele fala, que as sociedades vão evoluindo, vão mudando suas técnicas, suas tecnologias, e isso vai causando cada vez mais um impacto rápido sobre a natureza. Depois tem descreva a imagem de Machu Picchu, onde vocês deveriam descrever essa imagem aqui.
de Machu Picchu. E é bem simples que a gente consegue observar que é uma cidade histórica, como a gente já estudou, que fica aí entre as montanhas, escondidas entre as montanhas. Eles possuem algumas técnicas, como o terraceamento, e era ali uma sociedade que interferiu nesse espaço montanhoso, que era o único espaço ali que eles conseguiriam montar sua sociedade, por causa da complexidade do Peru onde eles vivem. E a letra D destaca relação, uma parte do texto que tem a relação, pelo menos uma tinha que ser marcada, que tem a ver com a imagem. Então, logo no início a gente já tem o surgimento das primeiras civilizações decorrentes da constituição das primeiras sociedades, nota uma intensa relação entre sociedade e natureza. Machu Picchu se encaixa perfeitamente nesse exemplo. Indo para a página 215, né? Indo para a página 215, com base nos seus conhecimentos no diálogo com a turma e nas explicações dos professores, responda: qual paisagem passou por mais transformações antrópicas? Machu Picchu ou a imagem de São Paulo? E, obviamente, todos devemos ter colocado São Paulo, porque olha, a transformação mexeu totalmente com a natureza. Você não vê praticamente natureza aqui. Provavelmente árvores que já foram plantadas depois. Então você vê muitos prédios, muitas construções e pouco visual natural. Então isso já é um motivo da gente ver que São Paulo realmente é evidente que passou por mais transformações antrópicas. O que é uma cidade? Então você tem lá, vamos olhar aqui, uma definição do que é cidade. Nós vamos falar disso também em outra aula, mas está aqui, ó. É a aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita que tem numerosas casas próximas entre si, destinada a moradia ou atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e outras não relacionadas com a exploração direta do solo, a população da cidade. Então a gente acabou falando ali daquela questão e a gente vai usar o dicionário, mas depois tem uma explicação direta sobre isso que nós teremos em aula. Você já ouviu falar de outras cidades? Você pode ter conhecido ou ouvido falar. Eu vou citar algumas, mas você não deve colocar aquelas que você nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu colocaria Aratuba, Salto, Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, Cafelândia, que eu já ouvi falar, Nhandeara, Salto de Pirapora. Então tem várias cidades que poderiam citar várias aí que você conhece ou já tinha ouvido falar. Né? Depois tinha que você sabe como surgiu a cidade, que né, foi aqui em cima daquela aula que eu fiz com vocês sobre a história da cidade, onde vocês deveriam contar um pouquinho de como é que surgiu a cidade de Itu. Então essa era a nossa atividade dessa